Ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Muitas e muitas vezes a gente já estudou e meditou nesse texto. Um cego que ouve falar de Jesus e começa a gritar, e começa a clamar, e começa a pedir a intervenção daquele Jesus na vida dele. Muito bem. Na quinta-feira, a gente meditou prolongadamente que nós servimos a um Deus que para Ele nada é demasiadamente difícil, que para Ele nada é demasiadamente maravilhoso. Nada é difícil para Deus. Nós vemos na palavra e ouvimos nos testemunhos que o impossível para o homem é possível para Deus. Amém. Deus fala lá em Jeremias 32 que nada para Ele é demasiadamente possível, demasiadamente difícil. E nós na quinta-feira, acho que todos que estavam aqui, saíram daqui com esse entendimento. Nós servimos ao Deus que criou os céus e a terra. Nós servimos ao Deus que ressuscitou mortos. Nós servimos ao Deus que fez cego enxergar, como aqui o cego de Jericó. Nós servimos ao Deus que faz mulher estéril ter filhos. Nós servimos ao Deus que abre o mar. Nós servimos ao Deus que acalma a tempestade. Nós servimos ao Deus que ressuscita Lázaro e outros mortos. Nós vemos abundantemente na palavra que os apóstolos, em nome de Jesus, ministravam essas mesmas maravilhas, ministravam esses mesmos milagres. E nós exaustivamente pensamos sobre isso na quinta-feira. A sensação que eu tenho é que este cego tinha esta mesma consciência que nós passamos a ter, ou reforçamos quem já a tinha na quinta-feira. Esse cego sabia que a única pessoa que podia resolver o problema dele era Jesus. Por isso ele gritava, ele esbravejava, ninguém o continha. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele sabia que era só em Jesus. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na quinta-feira. Se não for Jesus, se não for Deus, quem é que vai resolver o nosso problema? O diabo? O mundo? O mundo jaz no maligno. O mundo põe mulher baleada num porta-mala, o porta-mala abre, a mulher despenca, é arrastada, acaba de morrer. O mundo dá tiro em inocente, mata a avó para roubar, para comprar droga. O mundo é filho que mata pai, é pai que espanca a mulher,
É marido que faz de uma mulher 20 anos prisioneira. Isso é o mundo. O mundo cobra 15% de juros no cartão de crédito. O mundo cobra 10% de juros no cheque especial. O mundo, mesmo que você tenha todos os documentos, você não tem mais nenhuma garantia. Isso é o mundo. Quem aqui lembra, além da Maria Auxílio e do Leonardo, do Avelino dos Reis, lá na rua 14 de julho, uma loja que vendia prataria, relógios e óculos? Né? Você não lembra, Eduardo? Não é do seu tempo, né, Eduardo? Tá certo. Pai da mentira é o diabo. O Avelino dos Reis foi inquilino da avó da minha esposa querida. Glória a Deus. O avô da irmã Rosana era proprietário do imóvel. O Avelino dos Reis foi inquilino lá 51 anos, sem nenhum papel, sem nenhum contrato, sem nenhum documento. Não é muito difícil a gente perceber que o mundo hoje não é mais assim. Apesar de documentos e papéis e etc, as coisas estão difíceis. É no mundo que nós vamos confiar? É o mundo que vai resolver os nossos problemas? É amigo do mundo que vai resolver os nossos problemas? É amigo do mundo que vai tirar o paletó e dar para a gente vestir? É o diabo? Só Deus pode consertar a nossa vida. Amém. Desde a salvação até o suprimento do alimento de cada dia na nossa mesa. Amém. Só Deus. Só o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e terras e abriu o mar e fez de estéril mãe e fez cego enxergar, coxo andar. Só esse Deus, que para ele nada é impossível, que para ele nada é demasiadamente difícil, só esse Deus pode consertar a nossa vida e resolver nossos problemas. Não é o mundo e muito menos o diabo. O diabo tem o que de bom para a raça humana? O diabo tem para a raça humana vergonha, humilhação, constrangimento e fogo eterno. Ele veio para roubar, matar e destruir. O governo que deveria nos amparar, o Estado que deveria nos amparar, a gente morre na porta de um hospital se não tivermos um plano de saúde. Nós não podemos contar com o Estado, infelizmente. Nós não podemos contar com a segurança pública. Então, com quem que nós podemos contar? Só com Deus. Só com Deus. Principalmente nós que vivemos aqui nesse país. Esse cego tinha essa noção. Só Jesus Cristo podia resolver o problema dele. Só Jesus Cristo poderia livrá-lo daquela cegueira. Quantas e quantas pessoas ainda estão cegos fora da igreja e alguns ainda dentro da igreja? Por isso, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus fez? Jesus parou. Jesus disse: o que você quer? Óbvio que Jesus estava vendo que ele era cego. Óbvio que Jesus sabia que ele queria enxergar. Mas Jesus queria muito mais do que curar uma cegueira dos olhos físicos dele. Jesus queria curar a causa daquela cegueira. Jesus queria curar aquela vida. Jesus queria restaurar aquele ser humano.
Obviamente, Jesus sabia que ele queria enxergar fisicamente, mas o propósito de Jesus para este cego e para nós cegos é muito maior do que simplesmente uma cura. O Senhor quer restaurar a nossa dignidade. O Senhor quer restaurar a nossa vida. O Senhor quer dar à nossa existência um novo rumo. O Senhor quer reescrever a nossa história. Quando Ele diz o que você quer que eu te faça, Ele estava dizendo assim: cego de Jericó, vamos ser amigos, vamos conversar, me fala todo o seu problema, me conta todos os seus constrangimentos, o porquê que você ficou cego, além da sua cegueira, o que mais tem de problema na tua vida? Porque Ele podia simplesmente falar: enxergue, e continuar andando. Mas Ele parou para instalar um relacionamento com Jesus, com o cego. Ele queria saber mais. Ele parou, por mais que as pessoas que estivessem em volta dele dissessem: para, não grita, vamos andando, Jesus, vamos andando. Jesus para saber de nós. Jesus quer ouvir de nós os nossos incômodos, as nossas tristezas, os nossos constrangimentos, os nossos problemas, porque só Ele pode consertar. Amém. Agora para e pensa: por que é que nós falamos coisas, fazemos coisas, desejamos coisas que nos afastam desse Deus? Por que é que nós nos afastamos? Deus não nos afasta de nós. Eu estarei contigo enquanto tu estiveres comigo, disse Deus. Amém. Por que é que nós nos afastamos desse Deus? Por que é que nós colocamos a nossa vida num molde que impede que Deus haja? Por que que nós organizamos a nossa existência, o nosso trabalho, a nossa família de uma maneira que Jesus não possa tocar? Porque isso somos nós quem fazemos. Nós colocamos impedimentos, nós colocamos limites, nós colocamos barreiras por pecados, por iniquidades e por posições. Não é só pecado. Quando o Senhor tem uma orientação para nós e nós decidimos caminhar para outro caminho, Jesus Cristo não se impõe a ninguém. O caminho é esse, nós resolvemos ir para esse, Ele senta e espera. E ainda por misericórdia, Ele nos livra da morte. Ele não nos livra da gente pelo caminho aqui, cair no precipício, se arrebentar, chorar, ficar com cicatriz na cara. Ele não livra, porque Ele sabe da nossa teimosia, Ele sabe da nossa voluntariedade, Ele sabe da nossa alma perseverante para o mal, e Ele permite que a gente quebre a cara, porque só assim nós vamos aprender. Mas Ele ainda nos livra da morte, porque Ele sabe que se nós morrermos nesse caminho, nós vamos para o inferno. Mas por misericórdia, Ele para, observa e guarda do mal ainda, mas permite o aprendizado. Mas quem coloca situações nas nossas vidas que impedem o mover de Deus, somos nós, não é o diabo. O diabo tem costa muito larga. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não é nada o diabo. Somos nós que fazemos opções, somos nós que tomamos atitudes, que nos afastamos de Deus, que dizemos não para Deus. Ele quer que nós nos acheguemos, mas ao Senhor vosso Deus vos achegueis, está escrito. Ele quer que nós fiquemos debaixo das asas dele. Quem é pintinho atrevido que quer sair debaixo da asa da galinha, somos nós. Aí a gente sai debaixo da asa da galinha, vem um gavião, dá uma corrida na gente,
que a gente quer voltar para debaixo das asas do Todo-Poderoso, porque aquele que habita debaixo das asas do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente, Deus o colocará num alto refúgio onde o inimigo não pode tocar. Amém. O cego sabia que a única solução para a vida dele era Jesus Cristo. E eu acho que talvez nós ainda não saibamos disso. Eu acho que nós ainda achamos que podemos levar a nossa vida na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, no nosso próprio raciocínio. A palavra diz: maldito o homem que confia no homem. E este homem somos nós mesmos. Quando nós confiamos em nós mesmos, acontece que nós temos uma alma obstinada. Nós temos um querer obstinado, que acha que pode sobreviver sem Deus. Que arrogância, né? Que soberba. E a palavra diz que a soberba precede a ruína. Nós queremos viver do nosso jeito, queremos que Deus nos abençoe, e ainda colocamos Deus no lugar de devedor quando Ele não abençoa. Vai nessa que você vai ver onde você vai chegar. Quando nós temos, irmão, que baixar a bola lá no nosso nível. Sabe qual que é o nosso nível? Pó é o nosso nível. E falar: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Mostra por onde eu devo andar. Cura as minhas cegueiras. Tira o que há de mal em mim, por misericórdia. Esta é a consciência primeira que nós precisamos ter, que este cego tinha, para que as coisas fluam para o bem, para a vitória e para a salvação nas nossas vidas. Sobre todas as coisas enganoso é o coração do homem, está escrito. Nós vimos esses dias a nossa alma obstinada, arrogante, prepotente. Nós achamos que podemos viver sem Deus, podemos viver no nosso plano, podemos viver no nosso caminho. Os planos do homem levam à morte, mas os planos de Deus levam à vida eterna. Amém. Este cego tinha absoluta consciência de que só Jesus podia resolver a vida dele, e por isso ele clamava desesperadamente: tem misericórdia de mim. Essa é a nossa posição. Senhor, tem misericórdia de mim. Para conversar comigo, vem me atender, vem falar comigo. E Jesus para, e Jesus conversa, e Jesus ouve. O que queres que te faça? O que você quer que eu resolva na tua vida? Mas primeiro teve a consciência absoluta de que só Ele podia resolver. Teve um clamor, e aí Ele parou. Ele parou porque Ele quer nos curar de todas as cegueiras. Amém. Gente, como nós temos cegueiras. Como nós temos cegueiras. A gente acha que o negócio vai dar certo assim, 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 assado, porque nós achamos isso, porque fulano falou isso, e é uma grande cegueira, e a gente quebra a cara. A gente acha que aquele é o namorado ideal, que aquela é a namorada ideal, que aquela pessoa é a companhia ideal, e quebra a cara porque era uma cegueira. A gente acha que tem que ter um sócio assim, assim, assado, e porque não sei o que, ou uma sócia assim, assim, assado, e nós temos que fazer assim, nós temos que fazer assado, e quebramos a cara e as coisas não acontecem, porque são decisões da nossa obstinação, do nosso entendimento, da nossa justiça própria. E a palavra diz que a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia, não vale nada. O que vale é a justiça de Deus, o pensamento de Deus e o plano de Deus. Nós precisamos da consciência que somos pó e que só Jesus Cristo pode resolver todos os problemas das nossas vidas.
pode resolver todas as cegueiras da nossa vida, e passa a ser um grupo de cego guiando cego, porque são líderes de igrejas que vivem na alma e orientam as pessoas na alma, e os outros vão na alma com doutrinas vãs. Quem assistiu a primeira aula do Apocalipse ontem viu tudo que existe de doutrina errada, tudo que existe de orientação errada, a falsa igreja que orienta errado e vira um rebanho de cego, guiando o cego que não chega a lugar nenhum. As pessoas se decepcionam, colocam Deus ainda no lugar de devedor. O que Deus nos deve? Ele já deu o Filho dele em morte de cruz para que a gente tenha vida eterna. Só por isso nós deveríamos nos render a Ele eternamente. Ele não nos deve nada. Mas mesmo assim Ele tem muito para nós, porque a palavra diz que aquele que nos deu o próprio Filho em morte de cruz não nos daria com Ele todas as coisas? Amém. A própria palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque aquele que deu o corpo não dará a vestimenta, aquele que deu a vida não dará o alimento. Mas nós precisamos nos achegar com a consciência de que Ele é o único que pode resolver a nossa vida. Ele é o único que pode mudar a situação em volta de nós. Ele é o único que abre o mar, que para a tempestade, que muda o tempo, que faz a hora atrasar, como Ele fez na palavra que nós vemos. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Deus de toda a carne. Isso não quer dizer que Ele é o Deus só dos salvos. Ele é o Deus do universo. Ele pode pegar um não salvo e tirar da tua vida e falar: sai daqui, sai da vida do meu filho. Só Deus pode fazer isso. O diabo põe engano, o diabo põe choro, o diabo põe tristeza, o diabo põe doença. E quem é que escolhe o que vai aproximar da nossa vida? Nós. A opção do que é que vai chegar em nós é nossa. Somos nós que nos aproximamos do Todo-Poderoso ou nos afastamos do Todo-Poderoso? Somos nós que nos acolhemos debaixo das asas de Deus, ou somos nós que saímos debaixo das asas de Deus e levamos a corrida do gavião? Porque pintinho que sai debaixo da água da asa da galinha leva a corrida de gavião. Esse servo sabia que só Jesus podia resolver a vida dele. Só Ele é o Todo-Poderoso. O diabo não é todo-poderoso. Gente, pensa, as outras doutrinas que andam por aí, diz que a árvore tem poder, a pirâmide tem poder, o homem que morreu, a mulher que morreu tem poder. Nós não servimos a essas coisas, nós servimos ao Criador, ao Todo-Poderoso. Não é a pedra, não é a pirâmide, não é a ametista, não é a árvore, não é um ser humano igual a nós que morreu, pode mover a nossa vida. Sejam os espiritualistas e os cristãos mortos. Não adianta pedir para o santo não sei das quantas, que ele é homem igual a nós, morreu um pouco antes, mas não tem nenhum poder, nem João, nem Pedro, nem Maria, nem ninguém. O Todo-Poderoso é que tem poder, o Jesus, o Criador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Só Ele pode abrir os nossos olhos e nos tirar das inúmeras cegueiras que existem nas nossas vidas. Nós temos cegueiras pessoais, irmãos. Cegueiras pessoais que não nos permitem enxergar as nossas próprias deficiências, os nossos próprios erros, as nossas próprias feridas, para que a gente possa expor tudo isso ao Senhor Jesus, para que Ele cure. O cego tinha noção do que ele precisava de uma cura dos olhos físicos. Talvez a gente enxergue com este olho, mas os nossos olhos espirituais
não enxergam as nossas cegueiras. Tem gente que é podre de soberba. Tem gente que é podre de rancor. Tem gente que é podre de insegurança. Tem gente que é podre de medo. Tem gente que é podre de baixa autoestima. Tem gente que é podre de superestima. E está cego. E está cego. E não está enxergando. E não tem, e como não enxerga, não diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, cura de mim essa ferida. A ferida da soberba, a ferida da menos-valia, a ferida do sentimento de incapacidade, e a ferida tal e tal e tal e tal, a ferida do rancor, a ferida da mágoa. Eu estou cego. Nós precisamos enxergar as nossas cegueiras. Nós precisamos ver aonde nós temos trevas, e isso só nos submetendo com humildade ao Espírito Santo de Deus. Tem gente que acha que não precisa pedir perdão para nada nem para ninguém. Ele acha que a atitude dele, a palavra dele, nunca machuca ninguém e não precisa pedir perdão. Isso é cegueira espiritual. Jesus precisa curar essa cegueira. Tem gente que acha que não precisa socorrer ninguém, não precisa dar nada para ninguém, não precisa abrir mão do que tem para socorrer. Vocês lembram muito bem, alguns meses atrás nós fizemos um levante aqui para o irmão que precisava de 2.000 e tantos reais. Nós fizemos a conta, dava R$30 por pessoa. Não tem ninguém nessa igreja que não possa doar R$30. E nós não conseguimos levantar 2.400, 2.700, eu não lembro mais. Conseguimos levantar 1.700. As pessoas estavam cegas. Ou estavam cegas na generosidade, ou estavam cegas na condenação e no julgamento. Não vou dar, porque não sei o que, fez justiça própria, não deu. Ou simplesmente nem lembrou. O que é pior, eu acho, porque a pessoa nem abriu o seu coração para se lembrar que alguém estava precisando, que o pastor da igreja estava solicitando uma doação e um levante, um socorro e uma oferta para o irmão que estava necessitado. Isso é cegueira. Cegueira de generosidade, cegueira de altruísmo, cegueira de socorro, cegueira de amor. Tem pessoas que são assim, estão na igreja há anos e anos e continuam cegas. Parece que o Espírito Santo não consegue convencer quando erra, quando tem uma palavra dura, quando tem uma palavra de condenação, quando tem uma falta de generosidade, quando tem uma falta de amor. Nós não conseguimos levantar R$2.700, que dava R$30 por pessoa nesta igreja. É um momento para quem não doou aqueles R$30 parar para pensar: por que eu não doei? Eu sou egoísta? Eu sou cego? Eu não tenho amor? Eu não tenho preocupação com a vida do outro? Jesus preocupou com a vida do outro. Ele parou e falou assim: o que é que você quer? O que é que você precisa, cego? O que é que eu posso fazer por você? É muito bom quando a gente entende Jesus nesta posição, falando conosco. É ótimo. Não tem palavra mais arrefecedora, não tem palavra mais amorosa do que ouvir do pastor que Jesus para, que Jesus pergunta o que nós precisamos, que Jesus socorre, que Jesus conserta, que Jesus cura a nossa cegueira. Isso é muito bom. Só que existe o outro lado da moeda. Nós queremos receber isso do Senhor Jesus, mas nós somos o corpo de Cristo. Jesus não está aqui. Jesus age na terra hoje, através do corpo dele. Ele é o cabeça
de uma coisa que se chama igreja. E nós batemos no peito e dizemos: eu sou igreja, eu sou evangélico, eu sou não sei o que, eu sou cristão, eu sou católico. Mas é através desta igreja que Jesus continua a agir aqui na terra. Nós somos os pés de Jesus que param para atender o céu. Nós somos a boca de Jesus que fala: o que quer que eu te faça. Nós somos a mão de Jesus que cura. É muito confortável a primeira fase do pensamento, mas tem uma segunda fase, irmãos, que é função da igreja. E não desce anjo aqui na terra para tirar 30 reais do bolso e socorrer o irmão. Não desce anjo aqui na terra para trazer fralda e leite em pó para a instituição que nós estamos ajudando. A coisa vai muito bem até nós entendermos que Jesus para, que Jesus fala conosco, que Jesus pergunta o que nós precisamos, que Ele é o único que pode resolver, e tudo isso é verdade, e que Ele veio para resolver. Ponto. Daqui para frente, eu estou na minha saída. Aconteceu que, no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes o pensamento, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. E os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Amém. Nós vemos que Jesus, continuamos a ver que Jesus é o que resolve problema. Jesus é quem ensina. Jesus é quem cura mãos ressequidas. Jesus é quem liberta as pessoas de espíritos malignos, espírito de prostituição, espírito de enfermidade, espírito de avareza, espírito de crítica, espírito de maledicência,
espírito de avareza, espírito de egoísmo, espíritos provenientes do reino de Satanás que assolam as pessoas para os destruir. Espírito de vergonha, espírito de pobreza, espírito de fracasso, espírito de medo. Jesus curou e libertou as pessoas de toda sorte de espíritos. Quando ele parou do lado da fonte e uma mulher se achegou a ele, ele disse: cadê o teu marido? Ele sabia que ela não tinha marido, ele sabia que era uma mulher de vários homens, e ele deu a ela a chance de se confessar. Ele deu a ela a mesma chance que deu ao cego, de dizer que não tinha marido, que tinha sido mulher de muitos homens e que queria uma vida nova. Judeu não conversava com samaritanos, muito menos com mulher. Jesus parou e conversou com a mulher samaritana. Jesus curou no sábado, onde não era permitido na lei. Jesus parou e comeu as espigas com seus discípulos, porque estavam com fome. Isso mostra que Jesus veio para resolver os problemas. Que Jesus veio para curar, sem regras, sem limites. Jesus veio para mudar a nossa vida. Jesus veio para tirar da nossa vida toda sorte de espíritos. Espíritos que levam a nossa vida a timidez, medo, soberba, prostituição, alcoolismo, vício de cigarro, dependências, vício de jogo, pessoas que comem demais, que bebem demais, que gastam demais. Jesus veio para curar, sem se importar se era sábado ou se não era sábado, se era o momento ou se não era o momento. Jesus faz o momento. Amém. O momento de Jesus é o momento que nós o buscamos. Aqui o texto diz que vinham pessoas, e descendo com ele parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral, que vieram para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. As pessoas são atormentadas por espíritos que destroem casamentos, que destroem finanças, que destroem paz, que destroem empresas, que destroem saúde, que destroem alegria, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para curar e para libertar. Amém. Independente se é sábado, independente da regra, independente do momento. Jesus estava mostrando aqui que nada para ele era mais importante do que curar, libertar e salvar o povo de Deus, e fazer com que nós e toda a raça humana tenhamos a chance de nos voltar para Deus, tenhamos a chance de livremente fazermos o caminho de volta para a casa do Pai. Amém. Porque esses espíritos amarram a nossa vida, dificultam a nossa caminhada de volta para a casa do Pai. Nós ficamos envolvidos na prostituição, nós ficamos envolvidos na Babilônia e no gasto, nós ficamos envolvidos na nossa pequenez do dia a dia e do mundo. Nós classificamos, nós engavetamos a nossa vida na mediocridade do mundo, servimos a espíritos demoníacos, e isso tudo impede a nossa caminhada, atrasa a nossa caminhada de volta para a casa do Pai. Amém. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para parar e dizer: quando nós clamarmos, o que você quer que eu te faça?
Não adianta você falar, eu quero uma BMW 0. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer restaurar a nossa visão espiritual. Amém. Jesus quer restaurar a nossa liberdade espiritual. Jesus quer restaurar o nosso caráter contaminado e destruído pelas obras do inferno. Jesus quer fazer de nós a sua imagem e semelhança. Amém. Obviamente Ele vai suprir as nossas necessidades. Obviamente Ele vai nos dar mais do que pensamos ou queremos. Mas esse não é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é restaurar a nossa existência, restaurar a nossa vida, nos tirar da cegueira e nos livrar dos poderes do inferno. Dentro da igreja nós podemos estar servindo a demônios, e um dos demônios é a avareza, um dos demônios é o egoísmo, que impede que a gente doe R$30 para um levante de uma oferta para o irmão, que ninguém aqui ficaria mais pobre com R$30. Eu estou usando esse exemplo porque foi uma coisa que aconteceu aqui há pouco tempo. Na questão do esquadrão, só estava funcionando porque nós temos uma doação de um irmão de outra igreja, porque com as nossas ofertas a gente não faz obra de caridade nenhuma nessa igreja. Isso é um espírito de avareza, é um espírito de egoísmo, é um espírito de pobreza, porque também quem não tem R$30 ele tem espírito de pobreza. Precisa rejeitar esse espírito, porque o nosso Deus é Deus de abundância. Jesus veio para nos livrar de todo e qualquer espírito maligno, físicos, emocionais, materiais, familiares e pessoais. Jesus veio para nos transformar à sua imagem e semelhança e sermos pessoas agradáveis. A palavra diz em Atos que os apóstolos iam caindo na graça de todo o povo. Nós precisamos receber, entender, assimilar este conceito de que só Jesus pode consertar a nossa vida. Só Jesus pode consertar a nossa mão ressequida. Sabe aquela mão ressequida? Aquela mão que não sabe fazer assim? Porque quem tem mão ressequida fica assim, ó, escondendo. Teve na Tempora esses dias, nessas quartas-feiras que está tendo o milagre de Jesus, os milagres de Jesus, teve esse milagre da mão ressequida. A mão ressequida não doa, a mão ressequida não afaga, a mão ressequida não faz carinho, a mão ressequida não estende, a mão ressequida não socorre, a mão ressequida não abençoa, a mão ressequida não cura. Jesus veio para curar a nossa mão ressequida. Amém. Jesus veio para nos tornar de fato livres. Jesus veio para que a gente tire os olhos de nós mesmos e coloquemos os olhos no próximo. Jesus, com todo o amor, Ele parou na frente daquele cego e disse: o que você quer que eu te faça? Jesus, com todo amor, para diante de você agora, irmão, e diz: o que você quer que eu te faça? Mas não pense em coisas materiais, porque as coisas materiais naturalmente virão. Busque em primeiro lugar as coisas do alto e a justiça de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. Jesus está preocupado com o nosso caráter, com a nossa visão, com a nossa postura, com a nossa liberdade espiritual. Jesus veio para consertar, sim, casamentos, relacionamentos que estão totalmente enredados pelos poderes do inferno, pelos espíritos de divisão. Jesus veio para consertar hoje, o Espírito de Deus é derramado hoje para consertar o estrago que o diabo está fazendo na igreja. Uma igreja falsa, uma igreja com falsa doutrina, uma igreja que fala em teologia da prosperidade,
uma igreja que cada um pensa no seu próprio umbigo, uma igreja que cada um só quer a sua própria vantagem. E isso é absolutamente antagônico ao cristianismo, porque Jesus se despojou da glória, Jesus se despojou da divindade para se fazer homem. E mesmo homem, Jesus era filho de um homem de classe média, dono de uma carpintaria, que ele podia ficar lá muito bem com a Maria, mãe dele, com José, pai dele, com as irmãs dele, podia ficar lá. Ele não era um pobre coitado. Jesus vinha de uma família que tinha uma empresa, que tinha uma marcenaria, que tinha um ofício, e mesmo assim ele se despojou mais uma vez para ir oferecer amor, para perguntar a cada um de nós: o que você quer que eu te faça? Amém. Onde está a sua cegueira? Cadê a sua mão ressequida? Quando nós clamamos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, cura minha mão ressequida, minha mão que não sabe afagar, minha mão que não sabe abençoar, minha mão que não sabe dar, minha mão que não sabe socorrer, minha mão que não sabe estender a quem tem necessidade. Nós podemos e devemos usufruir desse Jesus. Amém. Mas precisamos continuar a obra. Precisamos continuar a obra. Neste momento, Jesus pega aquele monte de gente e chama 12. Chama um pequeno grupo, para que mais perto dele este pequeno grupo pudesse ser energizado pelo poder da palavra de Deus, pudesse ser capacitado pela unção do Espírito Santo, para que a obra fosse continuada. Para que a obra fosse continuada. Só nós, a igreja de Jesus, podemos continuar. Eis que lhes dou o poder contra todo o poder do inimigo, disse Jesus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome curarão enfermos e expulsarão demônios. Igreja, aquele amor imenso que Jesus que Jesus conversa, que Jesus se abre, que Jesus cura, só acontece na nossa vida quando ele se expressa em transferência de amor ao próximo. Quem não recebeu o amor de Jesus não consegue dar amor ao próximo. Quem não dá amor ao próximo é porque não recebeu o amor de Jesus. Ninguém dá o que não tem. Nós cegos que clamamos: Jesus, tem misericórdia de mim, e Jesus parou, e Jesus nos ouviu, e continua disposto a continuar a nos ouvir, e nos amou, e nos curou. Todo esse amor que nós recebemos é manifestado pela doação através das nossas vidas. Amém. O que de graça recebestes, de graça dais. Somos nós que temos hoje a incumbência e a capacidade e a autoridade para continuar a obra de Jesus Cristo aqui na terra. Só através das nossas vidas, os cegos de hoje podem ouvir: o que quer que eu te faça? Nós precisamos parar, nós precisamos perguntar para o irmão: o que é que você precisa? O que eu posso fazer por você? Eu preciso e quero ajudar você a se livrar da sua cegueira. Eu estou à disposição para que você se cure da sua mão ressequida. Eu estou à sua disposição para arrumar milho, para matar a sua fome, nem que eu tenha que sair pedindo. Jesus pegou o milho de um milharal que tinha ali. Eu não estou sugerindo que se roube nada para dar para os outros, mas eu estou sugerindo que se peça aos outros quando nós não temos o nosso.
Nós podemos sim ir lá na casa do nosso amigo mais rico e falar assim: me dá aí uma cesta básica que tem alguém precisando e eu nesse momento não tenho dinheiro para comprar. E não simplesmente não trazer as ofertas que são solicitadas na igreja. É pouquíssimo que aparece de fralda, que aparece de leite, que aparece de dinheiro. Não temos? Vamos buscar. Vamos solicitar de alguém. Vamos ter a humildade de buscar para matar a fome de alguém. Nós precisamos continuar a obra. A primeira parte dessa palavra hoje é muito cômoda. A primeira parte é muito agradável. Saber que temos um Deus disposto a consertar a nossa vida. Amém, aleluia. Quem não quer? E temos. Mas a obra precisa continuar, irmãos. O que é feito do amor de Jesus derramado na sua vida? No que transformou tudo que você recebeu de Jesus? Ou você não recebeu? Alguns ainda não clamaram: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e automaticamente não receberam. E se não receberam, não tem mesmo o que dar. Porque ficar numa posição só de receber, constata a falta de intimidade com Jesus. Revela a falta de conversão. Porque quando a gente converte, um novo espírito se faz em nós. E esse espírito nos convence de pecado. E esse espírito nos mostra a nossa cegueira. Esse espírito nos dá quebrantamento de dizer: Senhor, eu confesso. Senhor, eu me arrependo. Senhor, tenha misericórdia de mim. E quando Ele vem e tem misericórdia, isso começa a sair naturalmente da nossa vida. Nós precisamos continuar a obra. Nós precisamos mostrar para o mundo o amor de Deus. É função nossa, da igreja verdadeira. Não adianta nós, neste pequeno rebanho chamado apostolar, porque isso aqui não é mais rebanho de discípulos, mas rebanho de apóstolos, porque todos vocês sabem profundamente os fundamentos da igreja. O curso que começou sábado do Apocalipse completa profundamente os fundamentos da igreja. Então isso aqui não é mais um grupo de discípulos, isso aqui é um grupo de apóstolos. O que vocês estão fazendo do apostolado? Nós precisamos sair anunciando os fundamentos da igreja. Nós precisamos sair socorrendo as pessoas, curando as mãos ressequidas, matando as fomes. Nem que a gente tenha que pegar milho da casa de alguém e pedir e exercitar a nossa humildade, mas precisa ser demonstrado o amor que foi derramado nas nossas vidas. E quando não demonstramos é porque não temos, e quando não temos é porque não recebemos, e se não recebemos é porque não clamamos, e se não clamamos é porque continuamos cidadão do mundo e não cidadão do reino. As pessoas vinham para serem curadas e libertas, procurando Jesus e os seus apóstolos já nesta fase. Apóstolos. Jesus está comissionando você, que é desta, você viu que é um pequeno rebanho, mas é um rebanho que funciona, é um rebanho que demonstra o poder de Deus. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora têm fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Bem-aventurado os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Sabe por que Jesus gosta de pobreza, de miséria? Óbvio que não. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente, quando tem muito dinheiro, e eu já falei isso para vocês, que eu já vivi isso, a gente acha que dinheiro resolve o problema, a gente não precisa de Deus. A gente vai resolver as nossas cegueiras em questões que o dinheiro pode comprar. Este que é o ponto. Jesus não é contra o dinheiro, Jesus é contra o amor ao dinheiro.
a dependência do dinheiro, a colocação do dinheiro da obra que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Eu já disse isso 1000 vezes. Antes de eu converter, eu achava que férias, que dinheiro, que viagem resolvia tudo. Eu só resolvi com Jesus. Por isso, as pessoas que não colocam, que se sentem pobres diante de Deus, não é pobre na conta bancária, que se sentem pequenos diante de Deus, são os bem-aventurados, porque colocam nele a esperança e a segurança. Bem-aventurado que tem fome, porque serei farto. Fome de Deus, fome espiritual, fome do poder de Deus, fome da presença de Deus, fome da unção de Deus. Bem-aventurado que tem fome. Bem-aventurado que clama: Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Esse é o que tem fome de Deus. Esse será farto. O que não clama, o que acha que não precisa, vai continuar sem o amor e a interferência de Jesus. Bem-aventurados os que agora choram, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Acorda, gente, você que fica triste quando o amigo começa a pôr você de lado, amigo do mundo. Se não põe você de lado é porque você não é convertido, tá? Quando família e amigo do mundo vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Mas ai de vós os que agora são fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Isso não é nada mais, nada menos do que a nossa necessidade de Deus. Nada substitui Deus, nem o nosso dinheiro, nem o nosso cargo, nem a nossa profissão, nem as relações do mundo. E em resumo, bem-aventurado aquele que tem a consciência de que nós precisamos de Deus. Amém. E não dessas coisas humanas e circunstanciais. E daí para frente, Jesus diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece a outra. Ao que quer te tirar a capa, deixa também levar a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Esta é a postura do cristianismo. Jesus parou, Jesus se despojou da glória dos céus, Jesus se despojou do conforto e da zona do conforto da casa do marceneiro, que ali com certeza não faltava comida, não faltava bebida e tinha uma família. Jesus se despojou para parar diante de um cego, parar diante de um necessitado e dizer: o que você quer que eu faça? E é isso que ele nesta fase ensina aos discípulos e apóstolos. Não há tempo de fazer o bem. O tempo de fazer o bem é a qualquer momento, a qualquer hora. Pode ser sábado, pode ser com a necessidade de pedir a cesta básica na casa do vizinho. Não há escolha de pessoa que devamos fazer o bem. Fazer o bem, Jesus continua e depois vocês também continuem, isso é Lucas 6. Que vantagem nós temos em fazer o bem ao amigo? Nós temos que fazer o bem àquele que nos calunia, aquele que nos ofende, aquele que nos constrange. Jesus não fazia acepção de pessoas. E é isto, irmãos, que o mundo precisa ver.
Uma igreja que funcione nesses moldes. Uma igreja despojada. Uma igreja que pare diante das pessoas e diga o que quer que eu te faça. Do que é que você precisa. Sem julgar o merecimento daquela pessoa. Não é para quem é bonzinho, não é para quem recebe assim, não é para quem recebe assado, não é para quem é amigo, não é para quem é inimigo. É para todos. É para todos. Vamos dar uma cesta básica para o drogado lá da rodoviária? Vamos. Se ele vai pegar a cesta básica e vender na próxima esquina e comprar droga, o problema é dele. Com certeza no coração dele, ele sabe que passou alguém ali enviado por Jesus e o alimentou. Com certeza ele sabe que passou alguém ali e falou: o que eu posso fazer por você? O que queres que eu te faça? É assim que nós precisamos ser. Quer levar a capa? Dá também a camisa. Pedem coisas para nós? Dão, está aqui. Tudo em Lucas 6. É muito bom, é muito agradável, é muito confortante nós sabemos que Jesus faz tudo isso por nós. Basta que a gente tenha consciência que é perto dele que nós temos que ficar. Não é perto do mundo, não é perto de pessoas do mundo, não é perto de família, não é perto do diabo. Jesus faz tudo isso por nós. Mas a carreira continua, irmãos. De graça recebemos, de graça precisamos continuar a obra de Jesus. Nós precisamos transferir o que nos foi dado. Nós precisamos dividir o que nos foi dado. Nós precisamos curar a nossa mão ressequida e doar, e dar, e atender, e socorrer, e amar, e afagar, e curar. Ore, clame para que Jesus cure a sua mão ressequida. Você que é julgador: eu não vou ajudar fulano por causa disso, eu não vou ajudar tal instituição por causa daquilo, eu não vou ajudar isso por causa daquilo outro. Você está sendo julgador, e com o peso que julgares, será julgado, e com amores que deres, serás amado. Amém. A sequência precisa continuar. Nós somos o corpo de Cristo. Não adianta que no momento do louvor